que é a Bíblia? Você sabe o que a Bíblia é? Você tem usado a Bíblia corretamente? Fazendo uma pergunta um pouco mais específica, você pensa a respeito da Bíblia como Jesus pensava e você usa a Bíblia como Jesus usava? Abra sua Bíblia, vamos tratar disso hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 17. Eu quero ler com você os versos 17 a 20, esses 4 versículos de Mateus 5, 17 a 20. Jesus fala a esse respeito, ele fala da Bíblia, um objeto, algo tão comum que nós temos em nossas mãos, em nossos celulares, em nossos tablets, computadores, impressas em papel. Nós temos a Bíblia, mas temos que entender o que Jesus tem a dizer sobre a Bíblia e por que devemos aprender com ele. Tem um texto aí na sua mão, do Evangelho de Mateus 5, 17 até o 20, vai dizer assim: não pensem que vim abolir a lei, os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Verso 18, digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Eu quero já começar com o que Jesus falou, e ele disse assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Essa era uma acusação contra Jesus. Por isso ele está dizendo: eu não vim, não pensem dessa forma. Estavam dizendo que Jesus era meio permissivo, relaxado com a lei, com a palavra, com a Bíblia. Estavam dizendo que Jesus não dava valor à lei, que ele veio anular a lei, que a Bíblia não valia mais. Entenda o que está acontecendo aqui. Jesus, desde o início do seu ministério, ele teve atrito. Não por iniciativa dele, ele acabou lidando e enfrentando uma oposição dos religiosos da época, chamados escribas e fariseus. Eram eles que liam a Bíblia, as Escrituras para o povo. Liam e aplicavam nas sinagogas e no templo, e todo o povo era instruído e doutrinado por esses religiosos. Eles se apresentavam como os grandes guardiões da lei. Veja que religião e enganação andam juntos há muito tempo. Esses professores religiosos tinham autoridade máxima, e o povo eram os leigos que tinham que aceitar tudo que era ensinado, sem questionar, sem duvidar, muito menos sem tentar entender. Só tinha um problema: o ensino desses religiosos era falso e errôneo. Eles distorciam o significado da Bíblia, faziam interpretações erradas, exigiam obediência a regras que não existiam, regras inúteis. Eles iam além da palavra, acrescentavam regras que eles inventavam. Por exemplo, uma dessas regras mais interessantes é que eles pegaram um mandamento clássico da Bíblia, que é: ame ao teu próximo como a ti mesmo. E esses religiosos disseram o seguinte: olha, temos que amar o próximo, mas o meu próximo é só o concidadão, é só aquele que faz parte do meu grupo. Então o fariseu dizia assim: ame o teu próximo significa ame o outro fariseu. Ah, mas o publicano não é próximo. Eles faziam esse tipo de coisa com a Bíblia e seguiam à risca picuinhas cerimoniais, enquanto desobedeciam grandes mandamentos da lei: o amor ao próximo,
a misericórdia e a compaixão, e se contentavam com essa obediência que era totalmente externa, mecânica, sem devoção. Então esses religiosos deturpavam a Bíblia, a lei, também por intermédio de uma vida que era hipócrita, porque eles desobedeciam a lei que eles diziam ser guardiões e protetores. E Jesus aparece como? Desconstruindo tudo aquilo pelo seu novo ensino. Você está acompanhando nossos estudos em Mateus 5, você entende o extraordinário padrão de vida que Jesus propõe aqui, espiritual, do coração, sincero, baseado em pureza, baseado em compaixão, baseado em pacificação, baseado em fome, sede de justiça, em humildade. Jesus traz esse ensino vivo. Ele não veio contestar a Bíblia, ele veio esclarecer o verdadeiro sentido, significado e aplicação da Bíblia. E o problema não estava na Bíblia, mas no uso, na interpretação e aplicação errada que era feita para aqueles homens. Por isso eu retomo a pergunta que fiz: como você está vendo a Bíblia? Como você tem usado a Bíblia? Como que os líderes religiosos reagiram a Jesus? Bom, como eles tinham uma posição na sociedade de mestres da lei que estava sendo colocado em xeque, eles começaram a olhar para Jesus e falaram: peraí, esse cara é inimigo, esse cara vai cortar o nosso barato. Nós temos a detenção da religião, nós é que ensinamos aqui as escrituras, agora ele está dizendo que nós estamos errados. E eles começaram a odiar Jesus, desprezar Jesus e fazer uma campanha de falsas acusações contra Jesus. E uma das acusações era que Jesus fazia o que eles faziam, e Jesus distorcia a Bíblia. Eles começaram a colocar Jesus contra a palavra, começaram a dizer que Jesus era herege, infiel e não se importava com a lei. Os opositores de Jesus estavam insinuando que Jesus era um sabotador da revelação de Deus dada no Antigo Testamento. E o que você leu no texto de hoje, então, está dentro desse contexto de Jesus defender sua posição. E Jesus dizer: eu não vim abolir a lei dos profetas. E quando Jesus acrescenta o que ele veio fazer com a Bíblia, com a lei, ele nos mostra alguns entendimentos sobre a Bíblia que você e eu precisamos ter. Os entendimentos que Jesus tinha, você tem que ter acerca da Bíblia. Você tem. Você sabe como Jesus via a Bíblia? Você tem visto a Bíblia como Jesus via? Você sabe como Jesus usava as Escrituras? Você tem usado as Escrituras como Jesus usava? Esse é o caminho para você ter uma espiritualidade saudável. Hoje nós temos no universo evangélico uma quantidade incontável de pessoas cansadas, porque estão cansadas da religião, estão cansadas de coisas que homens estão ensinando. Igrejas falsas, mentirosas estão ensinando coisas que não tem a ver com um uso saudável da Bíblia, um entendimento saudável da Bíblia. Então este é o nosso alicerce. E os entendimentos que Jesus tinha sobre a Bíblia são os entendimentos que você tem que ter. E o primeiro entendimento de Jesus é sobre a submissão total à Bíblia. Você percebe Jesus dizendo: eu vim cumprir. Eu vim cumprir. Lembre que Jesus está corrigindo calúnias contra ele, e ele então deixa claro: eu não vim com a finalidade de rejeitar a Bíblia, colocar de lado, viver sem a Bíblia. Eu vim cumprir. Isso significa: eu me submeto à palavra do Pai. Existem 3 maneiras pelas quais Jesus cumpriu a Bíblia. 2 você não pode cumprir, uma você pode. As 2 primeiras são: primeiro, Jesus cumpriu a Bíblia cerimonialmente. Em que sentido? Cumprir significa encher por completo. E as cerimônias registradas no Antigo Testamento, você e eu não realizamos. Não podemos realizar. Muitas igrejas, de novo, voltando a essas igrejas, resgatam cerimônias do Antigo Testamento. Colocam um tabernáculo
sol, colocam coisas, elementos, querubins, coisas cerimoniais. Jesus, ele veio cumprir todo esse cerimonial, porque todo o cerimonial do Antigo Testamento eram tipos e placas que apontavam para Cristo. Então a lei tinha cerimônias que apenas diziam: olha, vai chegar alguém que vai cumprir. E o livro de Hebreus é o melhor livro para você entender isso. E Hebreus vai dizer, por exemplo, o sábado representa o descanso que nós temos em Cristo. Um tabernáculo representa a habitação de Deus através de Cristo. Aquelas cerimônias de lavagens, de entrega de alimentos e sacrifícios, cerimônias que apenas apontavam para Cristo, que nos purifica do pecado. Então Jesus cumpriu assim: eu vim cumprir as Escrituras. Ele é o destino. Quando você não está no destino, você segue as placas. Quando você segue as placas certinho, você não precisa mais seguir as placas, porque as placas te levaram aonde? Para o seu destino. E Jesus é o destino. As cerimônias são as placas. Jesus diz: eu cumpri. A segunda maneira pela qual só Jesus pode cumprir a lei é a maneira profética. Jesus cumpriu as profecias messiânicas, todas elas. Isso nós vimos em Mateus 1, 2, 3 e 4. A lei faz promessas, Jesus cumpre. A lei é uma sombra, Jesus é a realidade. Jesus não veio desautorizar a lei, ele veio cumprir a lei. Jesus não veio dizer que os profetas estavam errados. Jesus veio dizer o seguinte: os profetas falaram de mim, eu estou aqui. Eu sou a essência de tudo que os profetas disseram. Jesus cumpriu a lei quando nasceu, quando foi anunciado. Jesus cumpriu a lei nos seus ensinos, na sua morte, na sua ressurreição. Então, essas duas maneiras pelas quais Jesus cumpriu a lei, você e eu não podemos cumprir, cerimonialmente e profeticamente. Mas existe uma maneira que Jesus cumpriu a lei e você e eu também devemos cumprir. Podemos e devemos. E aí entra a nossa parte, que é o que eu chamo de cumprimento moral, cumprimento prático. Praticar a palavra do Pai, vivê-la, levá-la a sério, entender que a Bíblia é o livro do autor divino, a carta desse Deus para nós, com aquilo que Ele pretende para nós, com o plano dele para nós. E esse plano é puro, perfeito e completo. Então Jesus exaltou as Escrituras, engrandeceu as Escrituras, fez as Escrituras gloriosas e tornou a importância delas máxima. E aí você tem que se perguntar: você tem esse senso de submissão? Você vive dessa forma? Bom, eu estou aqui na terra para cumprir a palavra de Deus. Você tem essa submissão no teu coração enraizada ali? É isso que te move dia após dia? Outros interesses rivalizam com este compromisso de nos submetermos a Deus. Por exemplo, o que eu quero. O que eu quero é o primeiro interesse que é rival da autoridade de Deus na minha vida. O que eu quero, o que eu espero que Deus faça, quais são os meus interesses, as minhas paixões, os meus costumes, os meus sonhos. O que outros dizem, o que outros pensam, como o mundo vive. Tudo isso precisa ser colocado abaixo da autoridade das Escrituras. Jesus fez isso. O problema, muitas vezes, é que nós relativizamos a palavra, nós racionalizamos. Falando de uma maneira mais simples, nós arrumamos desculpas para não seguir o que a Bíblia diz. Dar desculpas para não fazer o que a Bíblia manda. Isso não é submissão. Jesus jamais fez isso. Não desenvolva esse hábito. Você, como crente, vai ser o tempo todo assolado por essa tentação de criar esse hábito, desenvolver esse hábito, de arrumar desculpa para continuar desobedecendo.
Não faça isso. Eu acompanhei a história de um camarada, através do YouTube, que ele relativizou, ele deu desculpas para um pecado, uma proibição divina na vida dele. Mesmo sendo pastor protestante, ele não levou a sério o padrão de pureza moral e sexual que o Senhor apresenta na Bíblia. E ele mesmo sendo pastor, e você pode encontrar esse relato no YouTube, ele mergulhou na busca por coisas imorais, indecentes e ilícitas na internet. E ele se tornou viciado nessas coisas. E resumindo a sua história, esse vício roubou tudo dele. E um dos vídeos em que eu vi o depoimento, e ele é muito franco nesse sentido, ele diz que aos 43 anos ele perdeu a esposa por causa disso. A esposa não aguentou viver com ele, porque ele não abandonava. Perdeu filhos, perdeu a igreja, perdeu o pastorado, e ele diz: hoje eu estou aos 43 anos de volta na casa da minha mãe, empurrando a vida com a barriga. Perdi a vontade de viver, porque ele relativizou um padrão de Deus, que é fugir das coisas, evitá-las, deletá-las, ficar sem elas. Isso é só um exemplo de tantas e tantas outras maneiras que nós temos de relativizar as Escrituras. Outro perigo com a Bíblia é a gente pegar a Bíblia e dizer assim: olha, é um livro antiquado, é um livro obsoleto, difícil, inútil e que não tem nada a ver comigo. Se você quer ter uma espiritualidade saudável, você precisa entender a Bíblia como Jesus entendia e usá-la como Jesus usava. O entendimento de Jesus é o entendimento da submissão. Existe uma má compreensão do Evangelho que exclui a submissão. Essa má compreensão do Evangelho diz o seguinte: bom, eu posso não levar tão a sério assim a obediência, porque Cristo já me salvou dos pecados, eu estou garantido. Isso é um péssimo entendimento do Evangelho, totalmente errado, porque ao contrário disso, o Jesus que nos convoca pelo seu Evangelho, ele também nos modela a sermos estreitamente cuidadosos na nossa obediência à palavra dele. Não se satisfaça com o padrão abaixo da submissão total ao Senhor. Jesus entendia a Bíblia dessa forma e usava a Bíblia dessa forma. Primeiro entendimento de Jesus: submissão. Vamos para o segundo entendimento. O segundo entendimento que Jesus tinha da palavra é o entendimento da permanência. Lá no versículo 18, Jesus vai dizer o seguinte: olha, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá, não desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? A palavra de Deus permanece, tudo passa, a palavra de Deus permanece. Sabe as estrelas? Então elas vão desaparecer, elas podem desaparecer. Sabe a terra? Então ela pode ser consumida pelo fogo, ela pode passar, mas a lei de Deus estará viva e operante. Jesus está expressando de maneira clara esse entendimento de que a palavra de Deus é eterna. Imagine o que você tem de mais precioso na sua vida hoje, coisa que você gosta muito. Eu preciso dizer que isso vai passar? Você já sabe que vai passar. Qualquer coisa que você imaginar vai passar. Pessoa, bem material, vai morrer. Mas a palavra de Deus vai continuar. Ela é perfeita, ela é precisa, porque ela é inspirada por Deus. Jesus falou nas suas menores grafias, na sua menor letra, no menor tracinho. No português seria ali a vírgulazinha, o tiozinho, o pontinho. Não perde o valor, não perde o peso, não perde a validade, ela não tem erro, ela não falha. Por quê? Porque a mente que produziu este livro é uma mente perfeita, é a mente divina, não humana. Então
Então a verdade da Bíblia não caduca, não precisa ser atualizada. A verdade da Bíblia é eterna. Você já teve na sua vida alguma regra aí que caducou e você ficou feliz? Ou triste? Né? Por exemplo, teve um tempo aí, parece que, eu nem sei como é que está hoje, o seguro obrigatório foi cancelado, né? O carro. Claro que é uma lei que, poxa, caducou, então, maravilha, não precisa mais pagar seguro obrigatório. Ah, mas agora voltou, vai ter que voltar a pagar. Com a lei de Deus não tem isso. Com a lei de Deus ela não muda, ela permanece. Seja esse um motivo para você louvar a Deus de forma maravilhada. A palavra que Ele te deu é uma palavra eterna, que não desaparecerá. Jesus tinha esse entendimento da permanência da palavra. Você tem? Teu coração arde por isso, você admira isso, você respeita isso. Vamos para o terceiro entendimento. Jesus entendia a Bíblia, a submissão a ela. Jesus tinha um entendimento da permanência da palavra, e Jesus também entendia a questão da confiabilidade da Bíblia. Jesus diz no final do versículo 18: tudo vai se cumprir, tá? Tudo vai se cumprir, até que tudo se cumpra. Ninguém podia acusar Jesus de abolir a lei, diminuir a Bíblia, desprezar a Bíblia. Ele disse assim: a palavra do Pai tem autoridade máxima, ela é 100% confiável, tudo que a Bíblia diz se cumpre. Enquanto tem gente que ainda tem coragem de negociar, barganhar com a Bíblia. A Bíblia diz uma coisa, a pessoa diz assim: será? Não tem que será, meu amigo. Você não tem que pensar duas vezes. Quando você entende que uma coisa está na Bíblia, você precisa obedecer e cumprir. Você só precisa entender direito, interpretar corretamente. Não como os fariseus, que interpretavam tudo errado, de maneira egoísta, para atender seus próprios interesses, manipular pessoas. Esse entendimento é errado. Mas o entendimento correto, você não tem que duvidar de maneira alguma que vai se cumprir aquilo que está escrito. A verdade de Deus não tem erro, não falha, bota fé nela. Ela é mais real e duradoura que as estrelas do céu, lembra? Ela é mais confiável do que o chão embaixo de nossos pés. Nós temos visto no mundo relatos e relatos noticiários de terremoto, terra se abrindo, deslizamento, de repente a pessoa tinha um chão, não tem mais. O chão que você está pisando aqui agora pode se abrir. Não dá para confiar mais nesse chão do que na palavra. A Bíblia é mais confiável do que o chão onde você está posicionado agora. Entenda isso. Porque a Bíblia traz a medida de Deus para aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ela tem um peso incalculável como norma, guia para a nossa vida, para ser santa, para a nossa vida agradar ao Criador. E brigar com isso, disputar com isso, é dar murro em ponta de faca. Você não vai chegar em lugar. Isso vale para tudo que a Bíblia diz. A Bíblia é confiável em todos os benefícios que ela promete. A Bíblia é confiável em todos os alertas de perigo que ela faz. Se a Bíblia diz a um jovem que é trágico desrespeitar pai e mãe, se a Bíblia diz isso, desrespeita pai e mãe para você ver, a Bíblia vai se cumprir, você vai ter problema. Se a Bíblia diz que o homem que trai a esposa é um maluco que está pulando dentro de um poço, de uma armadilha, trai a sua esposa para você ver se não é. Se a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que anda no caminho de Deus, bem-aventurado é aquele que habita na casa de Deus, experimenta andar no caminho de Deus, experimenta habitar na casa de Deus para você ver. Você pode confiar, você vai ser bem-aventurado.
Quando a Bíblia diz para você ser um trabalhador honesto, excelente, respeitador, não importa se o salário é baixo, se o patrão não merece, não importa. Quando a Bíblia diz para você trabalhar com honestidade como para o Senhor, não para homens, faça isso. Deus disse que vai te abençoar. Só espera, Ele vai te abençoar. Tudo vai se cumprir. E acima de todas as coisas, quando a Bíblia diz assim: aquele que crê tem a vida eterna, isso vai se cumprir. Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, isso vai se cumprir. Você tem a vida eterna. Mas quando a Bíblia diz assim: quem não crê não tem a vida, mas está debaixo da ira, do furor de Deus, isso também se cumpre. Se você não crê em Jesus Cristo com urgência, como seu único Senhor e Salvador, isso também vai se cumprir. Você não tem vida eterna, você está debaixo do furor de Deus. Jesus disse, esse era o entendimento que ele tinha da Bíblia: confie nela, tudo que está nela vai se cumprir. A Bíblia está cheia de expressões se então. Cheia. Todas elas são absolutamente confiáveis. Se você for uma pessoa de oração, você vai experimentar paz de Deus que excede todo entendimento. Confie nisso. Se você meditar na lei do Senhor dia e noite, então você será bem-aventurado em tudo que realizar. Pode confiar. Se você ensina a criança no caminho que deve andar, então ela não vai se desviar desse caminho quando se tornar mais velha. Confie nisso. Se você honra a Deus com o seu dinheiro, usando com sabedoria e contribuindo com a obra de Deus, então você será próspero. Confie. Jesus tinha esse entendimento. Eu confio na palavra do Pai. O primeiro entendimento de Jesus é o da submissão, o segundo é o da permanência da palavra, e o terceiro é a confiabilidade da palavra. Mas há mais um. Eu quero destacar aqui: Jesus fala sobre o valor da palavra, e é um pouco mais complicado de entender, mas é possível entender. Esse versículo é um tanto quanto estranho. Verso 19, veja aí na sua Bíblia. Jesus faz uma comparação, a gente fica meio perdido, mas Jesus diz assim: olha, todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, mesmo um menorzinho, ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande. Então Jesus está fazendo um jogo aqui entre pequeno e grande. Se você é pequeno, você vai ser pequeno. Se você é grande, você vai ser grande. Se você é pequeno na palavra, você é pequeno no reino. Se você é grande na palavra, você é grande no reino. É difícil entender e interpretar, mas a ideia é: se o camarada anula, se uma pessoa anula o menor dos mandamentos, ele vai ser o menor no reino. Mas se guardar e ensinar todos, ele vai ser grande. E é simples. Esse é um alerta contra o erro. Qual erro? De fazer pouco caso da Bíblia. Percebe? Não faz sentido? É só uma mentirinha mesmo. Você está ignorando, você não está dando valor. Jesus não fez isso. É só um palavrão. Eu já vou falar um palavrão, você não continuar falando. Sai da minha boca sem nem pensar. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Dê valor à palavra. Quando você simplesmente deixa o mandamento de Deus de lado, você não está dando valor a Ele e não está dando valor ao próprio Criador e Autor. Percebe? Jesus não entendia a Bíblia dessa forma, ele valorizava as Escrituras.
Jesus não está propondo salvação pela obediência. Se você obedecer bastante, você vai ser grande. Nada disso. Ele nem está falando de perder ou ganhar. Ele está falando de ser grande ou pequeno. E a ideia aqui é justamente de valorizar ou não. Nossa salvação é pela graça de Deus, a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Nossa salvação é por aquilo que Cristo fez por nós, não pelo nosso desempenho. Entretanto, os requisitos de Deus para nós não se tornam pequenos. Jesus me salvou, então eu não posso desobedecer aqui e acolá de maneira alguma. Se uma pessoa considerar de pouca importância o menor item da lei de Deus, está diminuindo a si mesmo. Vai ser menor, vai ser pequeno. Vou repetir. Se uma pessoa der pouca importância ao menor item da lei de Deus, está diminuindo a si mesmo. Jesus está dizendo: eu levo toda a palavra de Deus a sério. Por isso eu serei levado a um lugar de honra. Esse é o entendimento de valorização de toda a palavra de Deus. Você entende a palavra dessa forma? Dessa maneira que você lê as Escrituras, dando valor a todas elas. Ou você tem na sua vida aquele pecado que você vai empurrando para frente, e vai repetindo. Arrisco dizer que eu sei a razão pela qual a sua vida espiritual e talvez até a sua vida psicológica está meio sem sentido. O valor que você está dando para a palavra de Deus não é igual ao valor que Jesus dá. Esse entendimento Jesus tinha muito claramente, o valor máximo. Há um último entendimento que eu quero compartilhar com vocês, é que Jesus, ele termina nos mostrando a importância da sinceridade para contar. Eu peguei essa palavra, sinceridade. Achei difícil escolher alguma coisa, mas isso aparece no versículo 20, quando Jesus diz assim: olha, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Justiça superior. Como assim sinceridade? Olha o que Jesus está fazendo aqui. Você já sabe quem são os fariseus e mestres da lei, certo? Quem são eles? São os religiosos da época, os professores da lei, os doutores, os caras que mais conheciam a lei, conheciam Abraão, conheciam profetas, Jeremias, Isaías, Daniel, conheciam Davi, conheciam os Salmos, sabia tudo de cor salteado. Jesus vem falar: você tem que ser mais justo que eles. Como assim? Eu ser mais justo, uma justiça superior a desses religiosos? Jesus não está falando de justiça superior em termos de conhecimento teórico. Jesus não está falando de grau de desempenho elevado. Você tem que ter uma moralidade maior, o seu dízimo tem que ser maior que o dele, você tem que evangelizar mais que ele, você tem que ser mais santo que ele. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está atacando a falsa justiça desses homens, porque, como já vimos hoje, era uma justiça falsa e hipócrita. E não era uma justiça errada porque guardava pormenores da lei, não. É porque era uma justiça religiosa que se baseava em fingimento. Esses religiosos fingiam que guardavam a palavra de Deus, tinham aparência de que levavam a Bíblia a sério, porque tinham alguma vantagem nisso, lucravam com isso, mas desrespeitavam a vontade de Deus no íntimo. Jesus fala: a sua justiça tem que ser sincera, tem que ser sem segundas intenções, tem que ser superior à necessidade. Eles tinham a prática, como vimos, de alterar a Bíblia, distorcer a Bíblia, retirar coisas da Bíblia, colocar coisas na Bíblia. Uma justiça falsa. A nossa justiça tem que ser superior, ela tem que ser sincera. Temos que entender legitimamente o que está escrito e colocar em prática. A justiça desses camaradas era exibicionista. Eles só queriam
queriam ser bem vistos pelas pessoas. Por isso que em outra parte do Evangelho vai dizer que eles gostavam de orar em público, gostavam de fazer discursos públicos, gostavam de se mostrar, se exibir suas roupas religiosas e tudo mais. Jesus fala, não é essa justiça, a justiça superior não é para se exibir. E eles eram religiosos meritocráticos. Eles acreditavam que poderiam comprar Deus, como muita gente está fazendo hoje nas igrejas, né? Paga um voto, paga uma campanha, paga um dízimo, acende uma vela, faz um ritual e você conquista alguma coisa de Deus. Os fariseus eram assim. Achavam que podiam ser justos e entrar no reino pelos seus méritos. Eles viam Deus como um camarada ranzinza, com a caderneta na mão, marcando ponto positivo e ponto negativo. Ponto positivo para o Daniel, vou dar mais saúde para ele. O Daniel ficou doente, provavelmente um pontinho negativo lá, Deus deu. Ponto positivo, vou aumentar o salário dele. Não, mas ele andou pecando muito, vou diminuir. Mérito. Eu mereço, Deus me dá. Eu desmereço, Deus tira. Eles não entendiam a graça. E por isso eles tinham essa justiça hipócrita. E Jesus vem e diz assim, tenham uma obediência sincera a Deus por ser Deus. Não porque Ele vai tirar ou acrescentar alguma coisa. Entende? Esse é o ponto. Não é porque você acha que Deus vai punir você. Ele já puniu o seu próprio Filho na cruz do Calvário. E Paulo diz que Ele vai nos dar de graça todas as outras coisas. A obediência que devemos a Ele não é essa meritória. A justiça dos discípulos é superior porque ela é interna, sincera, real, de coração profunda. Ela não é torcida, alterada, ela é completa, ela é inteira. O discípulo de Jesus, ele não escolhe o que ele vai obedecer, ele obedece tudo. A obediência do seguidor de Jesus é superior porque não é teatral. Não preciso de aplauso, não preciso de suspiro, admiração. É superior porque é humilde, resposta de gratidão ao Salvador. E não um jeito de tentar comprar o Senhor. Então Jesus está desmontando essa falsa estrutura religiosa de sua época e está nos convidando a esses entendimentos que ele mesmo tinha acerca da palavra de Deus. Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Você não tem esse padrão de justiça de Cristo, você está fora. Eu queria que você então gravasse a maneira como Jesus entende a Bíblia. Que você entenda a Bíblia dessa forma também. O entendimento da submissão, eu vim cumprir. O entendimento da permanência. Tudo vai passar. A palavra não. O entendimento da confiabilidade. Tudo que está na palavra faz. O entendimento do valor. Dê valor ao menor mandamento, você será grande. Valorize. E o entendimento da sinceridade. Não seja como religioso, que usa a Bíblia em proveito próprio. Seja um discípulo autêntico que pratica uma justiça superior. Que conceito você tem das Escrituras? É esse de Jesus? Se for um pouco diferente, hoje é dia de você se achegar a Deus aqui, nesse culto, e ter um tempo seu com Ele. Se você tiver um entendimento correto acerca das Escrituras, acerca daquilo que a Bíblia diz, do que a Bíblia é, você vai ser um amigo da palavra. Você vai ser um amante da palavra. Você vai ser companheiro, você vai ser um leitor, um estudioso.
você vai se submeter à palavra de Deus. Pense nisso. Eu convido você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça em oração agora, fazer a mesma oração do Salmo 19:14. Você pode repetir o que eu vou orar agora. Senhor, que as palavras dos meus lábios agradem a Ti, de verdade. E até mesmo que o meu coração meditar, o que eu pensar, o que vai lá na minha mente, que isso também seja agradável a Ti. Não somente palavras e pensamentos, mas ações e decisões e escolhas. Que tudo na minha vida, Senhor, esteja subordinado e submetido à autoridade da Tua Santa. Nos ajuda, ó Deus, a ter esses entendimentos acerca da Bíblia que o Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, tinha. Em nome dele que nós oramos. Amém.